Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Eu sou Francisco Oric, diretor da Insight Comunicação e um dos curadores do Fórum Inteligência. Estamos começando mais uma edição do Fórum. O Fórum é resultado da parceria entre a revista Inteligência e o BRICS Policy Center. Nossa proposta é lançar, a partir do Brasil, um olhar não convencional sobre temas da atualidade e criar um canal de interlocução com países que formam o BRICS: China, Rússia, Índia e África do Sul. Para quem não conhece, a Insight Inteligência é uma revista singular que vem há mais de 20 anos promovendo debate de ideias entre os expoentes do pensamento nacional. Para falar sobre o BRICS Policy Center, passo a palavra ao professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro e curador do Fórum Inteligência, Márcio Scalerci, que também será nosso debatedor hoje. Márcio. Boa noite a todos e a todas, ao Francisco, Otávio. Enfim, o BRICS Policy Center é um think tank, né, dos mais respeitados aqui, independentes do Rio de Janeiro, para reflexão e estudo global, né? Ele é uma referência de produção na área de relações internacionais. O BRICS ele funciona ali na Casa Afonso Arinos, em Botafogo, né? E depois da pandemia, um dia essa pandemia vai passar, né? Então, depois da pandemia, nós pretendemos retomar os encontros presenciais lá na casa, né? Que é um centro importante de desenvolvimento de pensamento aqui no Rio de Janeiro, né? Então, nesse sentido, o Fórum Inteligência ele é um evento único pelo relacionamento direto lá com o BRICS, né? Que, por sua vez, é vinculado a um Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro, que também é uma instituição muito importante, não só na cidade, mas também no país inteiro. Então, é basicamente isso. Bem-vindo a todos, né? E agora eu devolvo a palavra ao Francisco. Obrigado, Márcio. O Fórum é resultado dessas visões todas, difundindo iniciativas com o objetivo de encurtar o caminho de produção de conhecimento e de debate. Essa união de plataformas de produção de conhecimento nos leva até hoje a terceira edição do Fórum Inteligência. O tema hoje é Desafio dos Bancos de Varejo Brasileiros. Nosso convidado é Otávio de Lazari Júnior, presidente do Bradesco. Nesse web seminar, o Dr. Lazari contará como o Bradesco está se preparando para enfrentar a concorrência no contexto de intensa transformação digital que impacta diversos setores econômicos e apresentará também a sua visão sobre a economia nos próximos anos. Você que nos assiste pode enviar perguntas aqui pela plataforma Zoom ou pelo Facebook, ou os comentários que queiram fazer também. Com a palavra, Otávio de Lazari Júnior. Francisco, obrigado. Márcio, obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de falar algumas palavras iniciais de agradecimento, porque é uma honra para nós do Bradesco podermos estar aqui com vocês e falar um pouquinho do nosso banco e da nossa percepção. Trago também um abraço muito caloroso a todos e a todas do senhor Luiz Carlos Trabucap, que é o nosso presidente do Conselho de Administração, e realmente é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Mas os meus agradecimentos iniciais aos organizadores desse Fórum de Inteligência, que ele vem se convertendo um dos think tanks mais respeitados do Brasil, com a sua proposta de integrar e difundir discussões relevantes nas dimensões tanto política como social, como econômica. Saúdo também os BRICS da Policy Center, o Centro de Estudos e Pesquisas dos BRICS, que fornece massa crítica intelectual ao desenvolvimento desse formidável grupo de países, na qual o Brasil orgulhosamente está inserido. E a Insight Inteligência, editora de publicações que são referência para a economia brasileira, como relatório reservado, que já se aproxima de 60 anos com um currículo invejado de informação relevante e credenciada. E na associação dessas usinas, que eu poderia chamar de ideias, eu destaco a clareza de propósitos e a transparência em sua missão de compartilhar conteúdo, promover reflexão, produzir conhecimento e, de modo mais legítimo, contribuir com soluções nas mais diferentes instâncias da tomada de decisão.
E agradeço aos curadores, ao Márcio Scalércio, professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio, ao Francisco Oric, diretor da Insight Comunicação, estendendo também meus cumprimentos a todos os demais curadores e conselheiros. E essa associação com a Instituição de Relações Internacionais da PUC do Rio só fortalece e amplia esse papel do Fórum. A PUC, sem dúvida nenhuma, é uma atriz do pensamento econômico brasileiro e mais, trata-se de uma casa da inteligência nacional. Diferentes gerações de quadros formados pela PUC do Rio de Janeiro têm dado contribuição decisiva para o desenvolvimento econômico e social brasileiro, sempre pautado, lógico, pela manutenção do equilíbrio entre os agentes econômicos e o combate à desigualdade. Então, falar para a gente nesse fórum é interagir diretamente com líderes, com representantes, com formuladores dos principais países emergentes do mundo, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, uma fabulosa comunidade com mais de 3 bilhões de pessoas, com 21 trilhões de dólares na soma dos seus PIBs e uma participação de praticamente 7 trilhões no comércio internacional, que equivale a 20% do que se compra e vende no mundo. Eu espero que essa minha exposição sobre o tema desafio dos bancos de varejo brasileiro possa, de alguma forma, útil para que todos e contribua para que uma discussão importante para a evolução do pensamento econômico brasileiro. Eu vou subir uma apresentação que eu faço questão de compartilhar com todas as senhoras e os senhores, que eu entendo ser bastante importante. Vou passar rapidamente por ela, cerca de 30 minutos, e depois a gente entra nas perguntas e respostas e eu fico à disposição de todos. Bom, para que a gente possa falar sobre esse tema, né, desafio dos bancos comerciais no Brasil, eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa ter 3 pilares. Contextualizar isso, falar do cenário econômico e falar do ambiente competitivo. Quando a gente vai para a nossa agenda para contextualizar isso que nós estamos falando, nós vivemos hoje num mundo que se autodenomina, o que muitos denominam de VUCA, né? Que é um mundo com muita volatilidade, muita incerteza, muita complexidade, ambiguidade, cheio de transformações, desafios para todas as empresas, não só para bancos, mas para todas as organizações. E esse termo VUCA, mesmo que às vezes possa sugerir que foi alguma empresa de consultoria que criou, esse termo nasceu na US Army, nasceu no Exército Americano lá na década de 90, mostrando ou tentando descrever os cenários absolutamente possíveis de uma guerra, de conflito. Mas depois de 11 de setembro, esse cenário instável passou a ser não mais uma circunstância de guerra, mas o dia a dia que as forças de segurança iriam enfrentar, independentemente de onde está. Então, nós podemos trazer esse cenário de VUCA para a nossa atualidade, para os nossos negócios. E isso está inserido num contexto que nós temos no mundo 7 milhões e 600 mil pessoas, 7 bilhões e 600 mil pessoas, todas elas com características absolutamente distintas, diferentes experiências, diferentes objetivos. E, além disso tudo, o mundo digital ele entra de uma forma muito acelerada nos nossos negócios e a pandemia acelerou ainda mais isso. Fora toda a geração que chegou e já são nativos digitais, quer dizer, já nasceram com celular, com iPad na mão e os bancos, portanto, têm que estar preparados para esse futuro. Um futuro que nós estamos falando de pessoas que são hiperconectadas, de pessoas que são empoderadas, de organizações, de pessoas que estabelecem prioridade, que exigem transparência, querem respeito à sua privacidade, querem agilidade no seu atendimento, a socialização, a personalização do tratamento que as empresas fazem para essa pessoa, portanto, ela quer ser absolutamente única, ela não pode ser tratada como um número, ela é um ser único e, portanto, tem que ser respeitado como tal. E dentro desse contexto de transformação, as opções, o mundo urbano, a democratização absoluta da tecnologia, os novos comportamentos dos seres humanos e o empoderamento do cliente enquanto a razão de ser de qualquer negócio, de qualquer empresa. E aí a gente mostra que o Open Banking avança rapidamente no mundo inteiro e ele vem trazer os dados não são do banco, os dados não são das empresas, as informações
não são das corporações, ela pertence à pessoa física, ao cliente, então ela tem o direito de poder transitar ou delegar essas informações a quem quer que seja. Então, o Open Banking vem crescendo rapidamente no mundo inteiro, isso nós estamos falando de Ásia, de Europa, no próprio Estados Unidos, e no Brasil não poderia ser diferente. O Pix entrou e já está aí, e agora o Open Banking também. E dentro do Brasil, a implementação do Open Banking ela é ainda mais abrangente, com menor prazo de implementação. Os dados incluídos na legislação no Brasil são mais abrangentes do que nós temos na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos. A família de produtos que está na legislação também é muito maior do que nós temos no mundo inteiro, e o prazo para implementação no Brasil foi muito menor do que a gente observou nas outras geografias. E o Pix, que acabou de entrar, é algo que é uma realidade, já está acontecendo aqui no Brasil. Vocês viram o volume de transações que já aconteceu no Pix aqui no Brasil, e isso já acontece em outras geografias, União Europeia, Austrália, Estados Unidos, Polônia, Índia, Chile, umas um pouco menos, outras um pouco mais, mas, de fato, é uma tecnologia que chegou para ficar, um modo de relacionamento de transferências, uma nova cultura de transferências entre as pessoas e as empresas. E isso, logicamente, afeta todo o universo, o negócio bancário, porque nós temos que reconhecer que hoje, de 6 a 7 transações, em cada 10 transações que acontecem dentro dos bancos, acontecem pelos meios digitais. Então, os custos de cartão de crédito, de débito, de transferência, de TED, de DOC, vão cair vertiginosamente para as pessoas, e isso significa menos serviços, menos tarifas que entram na contabilidade ou no balanço dos bancos. Aumenta de uma maneira muito efetiva a competitividade no mercado. Por outro lado, inclui as pessoas, há uma inclusão financeira importante dos agentes econômicos e uma redução de dinheiro em espécie, que é muito importante para a gente, porque ainda o dinheiro em espécie no Brasil, a circulação dele é muito grande. Bom, dado isso e novos entrantes que acontecem, Big Techs, uma grande preocupação, novos meios de pagamento, Fintechs, Insurtechs surgindo, bancos em todo o mundo, e o que a gente observa é que os bancos estão descontados, seus múltiplos estão descontados globalmente. Primeiro, por conta das incertezas devido ao impacto da pandemia, será que vai ter mais inadimplência, menos inadimplência, como é que vai acontecer? As empresas vão conseguir sobreviver, as pessoas físicas vão continuar tendo capacidade de pagar seus compromissos. Além disso, a competição muito mais feroz de fintechs e cenário que a gente não pode desprezar, muito pelo contrário, o cenário de juros baixos, zero negativos, que nós estamos experimentando no mundo inteiro, inclusive no Brasil agora. Em adição a isso, o Brasil tem outros problemas, né? Que a gente pode incluir no rol. Risco de aumento de impostos, sobretudo para os bancos, incerteza quanto à receita de serviço e spread bancário, a competição de novos entrantes, os riscos regulatórios de intervencionismo, o PIX e o Open Banking, como a gente falou, e, naturalmente, a queda de juros, já que a gente convive com uma taxa de juros de 2%, uma Selic de 2%. Então, quando a gente observa esses fatos ou essas ameaças, vamos dizer, que existem no mundo dos bancos, a gente observa que os bancos tiveram um desempenho pior do que todas as outras companhias. Quando a gente olha a S&P 500 comparado com a S&P 500 Financials, a gente observa que o desempenho dos bancos é pior do que acontece no mercado como um todo. E como eu disse, os bancos foram muito afetados por conta do fechamento das economias, prorrogação de operações e incerteza com relação à qualidade de crédito, redução dos resultados. Quer dizer, no primeiro trimestre deste ano, a gente observou nos balanços dos bancos americanos uma queda de 40% da sua rentabilidade, porque teve que fazer mais provisões, ou fez mais provisões para enfrentar uma pandemia. Nós, aqui no Brasil, a mesma coisa, e na Europa nem se fale o tamanho da redução dos resultados que aconteceu no mundo. Então, os bancos eles foram usados pelos investidores como um funding para posicionamento em setores que eles viam que eram mais próximos, como, por exemplo, as empresas de tecnologia, de e-commerce, de entregas de produtos via toda a plataforma de tecnologia de internet e e-commerce.
E no Brasil, os bancos também apresentaram um desempenho pior que o mercado após o início da pandemia. Quando a gente acompanha aqui no gráfico o Ibovespa, o Bradesco, Itaú e Santander, vocês observam que todos os bancos tiveram um desempenho pior que o Ibovespa. E a adição a esses fatores que afetaram os bancos nos Estados Unidos, como eu disse, os bancos brasileiros tiveram essa percepção de um risco um pouco maior por conta de ações regulatórias agressivas promovidas pelo Banco Central, o PIX e o OPM é um exemplo, o risco de iniciativas promovidas pelo Legislativo, como o aumento de impostos, uma limitação de juros, como aconteceu no cheque especial, prorrogação de contrato, percepção de que spread e tarifa vão cair vertiginosamente, e a competição de gente competente que entrou no mercado para competir e beliscar um pedaço de áreas que a gente tinha um relativo controle no passado não muito distante. Aqui nos emergentes, a gente também percebe que o desempenho foi pior nos mercados que outros mercados globais. O gráfico mostra isso quando a gente compara o Ibovespa com o emergentes e com S&P 500. E essas razões para piora no Brasil, além de todos esses fatores que eu comentei com vocês, tem todo o aspecto político e econômico do Brasil, o ambiente macro, a nossa situação fiscal e a desvalorização natural que acabou acontecendo do real. Bom, dito isso e vendo esse contexto que os bancos brasileiros estão inseridos, vamos dar uma olhadinha no cenário econômico até para a gente poder nos situarmos. Quer dizer, o mundo financeiro enfrenta uma fase de grandes transformações trazidas por juros ineditamente baixos e dívida pública crescente. Se a gente pegar desde 1963, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, ela está no seu menor índice, menor percentual em 60 anos, 0,85. Quando a gente olha as despesas, os gastos de países em percentual de PIB, tanto de países emergentes como de países desenvolvidos, nós atingimos agora na pandemia um pico que só é igual ao que aconteceu de déficit fiscal na Segunda Guerra Mundial. Então, vocês veem o tamanho do déficit fiscal que o mundo inteiro está enfrentando. Quando a gente olha o retorno dos bancos e, comparativamente, a taxa básica de juros em percentual, mostra que quanto menor a taxa de juros, essa parte de baixo do gráfico, quanto menor a taxa de juros nesses países, menor o retorno que a gente observa dos bancos. Olha os bancos europeus, principalmente os bancos espanhóis, italianos, alemães, o quanto está a taxa de ROI desses bancos hoje, ao redor de 7%, 5%, quer dizer, muito longe do que é um retorno on equity de um banco americano ou mesmo de um banco brasileiro. Isso é uma situação que a gente observa muito claramente na Europa. E ainda todas as ameaças que foram trazidas pela Covid, né? A Covid trouxe um aumento de uma preocupação ainda maior, a gente ainda não está livre disso, nós não temos a vacina ainda, muitos países da Europa vivendo uma segunda onda, talvez uma segunda onda chegando no Brasil, o que nos preocupa, porque as coisas não podem voltar a uma normalidade enquanto a gente não tiver uma tranquilidade com relação a poder trabalhar e conviver socialmente na medida do momento e da situação que a gente está vivendo hoje. E quando a gente traz isso para o Brasil, é a mesma situação, quer dizer, nós estamos com taxa de juros, o dado é de 2014, começa a série histórica em 2014, mas nós estamos vivendo uma taxa extremamente baixa de juros, uma taxa real de juros descontada da inflação extremamente baixa que a gente nunca viveu no nosso país. Em percentual do PIB, a dívida fiscal do Brasil já atingiu o que é a Argentina hoje, 96%, e vocês podem comparar os outros países, o tamanho da dívida fiscal, certamente vamos chegar no final do ano com praticamente 100%. Bom, aliado a tudo isso, a economia, apesar de tudo isso, melhor dizendo, ela dá algum sinal de retomada numa velocidade diferente. O que a gente observa é que o emprego formal tem uma recuperação, lógico que tímida para aquilo que a gente viveu no período pré-pandemia, mas já é uma recuperação.
E quando a gente olha a atividade, o nível de atividade, levando em conta o efeito do coronavírus, vocês podem observar nessas colunas que nós estamos, por exemplo, se a gente pegar o comércio no Brasil, o comércio ampliado, ele está com 102, significa que ele já voltou a um nível de atividade 2% maior do que a gente estava em fevereiro, antes da pandemia. Então, todos os setores vêm se recuperando, exceto o setor de serviços, que é o mais afetado, que aí nós estamos falando de cinema, estamos falando de restaurantes, estamos falando de shopping centers, que esses não voltaram ainda para os níveis pré-pandemia. O sistema bancário, ele está preparado para esses desafios, mas há um enorme potencial de crescimento no Brasil. É isso que a gente tem que observar. Porque a gente olha, quer dizer, o dinheiro em circulação no Brasil ultrapassou 3,22 trilhões de reais, quer dizer, o brasileiro, mesmo com o auxílio emergencial, ele poupou um pouco durante essa pandemia para poder se preparar para talvez um desafio maior que a gente não sabe ainda que a gente possa viver por conta de inadimplência ou até a chegada da vacina. Então, nós temos hoje mais de 3 trilhões dentro do sistema financeiro. A inadimplência atingiu a sua menor índice histórico. Lógico que aqui nós temos refinanciamentos, prorrogações que todos os bancos fizeram, é por isso que essa inadimplência está no menor nível histórico. Ela vai aumentar certamente no segundo trimestre de 2021, é que a gente vai enxergar a realidade efetiva dessa inadimplência, se bem que a gente deve destacar um ponto importante, que as prorrogações que foram feitas, eu vou dar um exemplo para vocês do Bradesco. Durante a pandemia, nós fizemos 74 bilhões de reais de prorrogação de parcelas de operações de crédito de todos os nossos clientes, pessoa física e pessoa jurídica. Desses 74 bilhões, 68 bilhões já cumpriram o prazo de carência e já voltaram a pagar em dia suas operações. Portanto, nós temos 6 bilhões que ainda estão em período de prorrogação. Portanto, e o índice de inadimplência está muito baixo, muito menor do que a gente esperava. Então, é um bom presságio que talvez a inadimplência não atinja indicadores históricos do passado, por exemplo, de crise de 2008, crise brasileira de 2015 e 2016. Então, é uma boa expectativa. Agora, de qualquer maneira, os bancos brasileiros fizeram um reforço, assim como os bancos no mundo inteiro, das suas provisões. Hoje, os bancos brasileiros têm um estoque de 250 bilhões de reais para fazer frente à inadimplência que possa vir de qualquer de qualquer segmento, seja da pessoa física, da pessoa jurídica, da grande empresa, não importa. Então, os bancos brasileiros estão muito fortalecidos para enfrentar qualquer problema que a gente tiver de inadimplência. Isso mostra também a taxa de variação anual do estoque do PJ versus a produção, que o crédito vem crescendo no Brasil, apesar da produção industrial não estar crescendo. Um bom sinal de que a gente consegue ou está preparado para recuperar a nossa economia. E quando a gente faz esse comparativo, de espaço para crescer, o crédito privado, vamos pegar aqui o crédito ao setor privado, o segundo indicador aqui, quer dizer, o Brasil é 74%, os emergentes é 144% do PIB. Portanto, nós temos um espaço importante para crescer em crédito no Brasil. O Brasil é um país extremamente pouco alavancado, se a gente comparar isso com o mundo inteiro. E aí, indo para o ambiente competitivo agora para finalizar, o que aconteceu com os competidores nos últimos anos é que o número de bancos no Brasil diminuiu. Hoje nós temos 154, se bem que são 5 grandes bancos que a gente pode falar. Agora a gente observa uma mudança muito grande das maiores empresas no mundo. Quer dizer, se eu pegar 10 anos atrás, nós tínhamos grandes empresas de outros setores. Hoje, essas empresas são formadas basicamente por empresas de tecnologia. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, empresas que sequer existiam há 20 anos atrás, hoje são as maiores empresas do mundo. A tecnologia ela está muito ligada a essa mudança de paradigma da economia mundial. E poucos bancos hoje entre os 100 maiores empresas do mundo, somente 13 bancos, que já foi muito mais no passado. Então, essa estratégia de transformação digital que todos os bancos estão fazendo, e é isso que nós estamos embarcando dentro do Bradesco, por exemplo, com novas plataformas, um banco para nativos digitais chamado Next,
uma plataforma de wallet chamada Bits, a nossa corretora chamada Ágora, quer dizer, uma série de produtos e serviços, todos de características omnichannel, porque nós temos que estar nesse mundo digital, unir o mundo físico de presença física que o Bradesco tem, que os bancos no Brasil têm, mas associar isso a uma plataforma digital muito agradável, uma jornada digital muito agradável para todos os nossos clientes. Por isso que a transformação das agências físicas dos bancos está muito mais voltada para sair daquele atendimento de recebimento de água, luz e telefone, para se tornarem-se locais onde as pessoas poderão fazer consultoria especializada para comprar uma casa, para comprar um carro, para investir o seu dinheiro, para fazer uma previdência privada, ou seja, as pessoas utilizarão, num futuro muito próximo, os bancos muito mais, as agências bancárias muito mais como uma fonte de consultoria. As agências é o que eu chamo de unidades de negócio, estarão muito mais voltadas para fazer negócio, para fazer consultoria e abandonar totalmente o back-office e o middle office. Esse banco se transforma numa plataforma absolutamente rápida e fluida para qualquer experiência capaz de conectar todos os nossos clientes, inclusive através do Open Bank, que é uma realidade que chegou para nós. O Next, um banco digital, que nós tomamos a decisão de criarmos um banco separado do nosso banco tradicional, com cores até diferentes, né? O Bradesco é vermelho, ele é verde, então é um banco totalmente para nativo digital, são quase 4 milhões de clientes que nós temos hoje, 76% dessas pessoas que trabalham, que operam, que são clientes do Next, são pessoas que nunca tiveram qualquer relacionamento com o Bradesco, é uma geração nova, de 18 a 34 anos, são pessoas que exigem qualidade de atendimento, jornada adequada, um crescente trabalho de conhecimento dos nossos modelos de conhecimento, dos nossos analytics, com relação aos desejos dessas pessoas, por isso que o nosso NPS hoje é de quase 80% dentro desse banco digital, e fazendo parcerias com gente importante, como uma Disney, que a gente tem a conta para as crianças hoje, para o Next Joy, para que ela entre no mundo financeiro, aprenda com a educação financeira e já tenha uma conta desde já gerenciada pelos pais ou pelos responsáveis para que ela já possa ser inserida nesse mundo de educação financeira. O Bits, como eu falei, que é uma carteira digital, um wallet, que é uma outra importante iniciativa para que as pessoas possam, de qualquer maneira, se não querem ter conta no banco, ter apenas uma carteira digital para fazer os seus pagamentos, sem taxa, sem custo, sem tarifa, sem absolutamente nada, inclusive com brindes, com cashback, para que as pessoas possam operar de uma maneira muito mais rápida. O Open Bank, como eu já disse para vocês, é uma realidade, chegou para ficar. Eu acho que são parcerias importantes que a gente vai ter que criar. Por exemplo, o portal de microempresário do Bradesco hoje já é todo ligado com APIs, por empresas que prestam serviços de contabilidade, gestão de estoque, que não é o Bradesco que faz, que são parceiros que faz. A OLX, que já está integrada hoje com o financiamento imobiliário do Bradesco, fazendo venda de imóveis, e nós fazemos o financiamento. A Disney Plus, que é uma marca mundialmente conhecida, hoje você compra a tua assinatura do canal de streaming da Disney Plus, você pode comprar pelo Bradesco, tendo descontos e até 6 meses de assinatura grátis nessa parceria que a gente desenvolveu com a Disney, numa jornada extremamente agradável. Quer dizer, cada vez mais nós vamos ter que trabalhar em parceria, é condição sine qua non de sobrevivência. Toda a nossa estrutura de inovação do InovaBrá, que traz tecnologia de fintechs que estão ancoradas, que estão sediadas dentro da nossa InovaBrá, que faz com que a gente desenvolva uma série de empresas, de polos, de ventures capital, para que essas startups possam crescer, possam ter um trabalho mais desenvolvido e possam se fixar no mercado. Então, talvez a visão de futuro ela esteja apenas em entregar aquilo que sempre definiu o sucesso de uma organização. E por que eu digo isso? Porque num passado muito recente, as empresas eram o centro da atenção, era o centro do universo, e os clientes orbitavam em volta dessas grandes corporações, e o Bradesco era uma delas. Todavia, isso mudou e muda rapidamente. A companhia, a empresa, a corporação que não entender que o cliente é o centro do universo agora,
e todas as empresas do Bradesco, todas as empresas dessa grande corporação, é que orbitam hoje em volta do cliente e ele vai buscar, ou nós vamos oferecer, aquele produto ou serviço que está mais adequado à sua necessidade, ao seu momento de vida. Mas o patrão, o chefe, quem define o que quer é o cliente. Ele é o centro das atenções e nós é que temos que, com sabedoria e com tecnologia, orbitar em volta dele para que a gente possa ter a centralidade, a preferência desse cliente dentro da nossa organização. Eu lembro que há 42 anos atrás, quando eu entrei no banco, era normal o meu gerente falar: Otávio, vai lá no balcão e atende esse freguês. Então, a gente chamava de freguês. Hoje a gente chama de cliente, mas eu tenho certeza que agora, no futuro imediato, as corporações e o banco, inclusive, vai precisar ter fã, porque fã é um negócio que você não abandona, você fala bem, você curte, você se mantém ao lado dele. Então, nós vamos ter que constituir um grupo de fãs. O olhar para as pessoas e para a sociedade, ele acaba complementando a estratégia das empresas que foram feitas para durar. Então, tudo o que aconteceu agora na pandemia, a preocupação de colocar as pessoas em home office, em testar todo o quadro de funcionários do Bradesco, de apoiar a sociedade e as empresas, o compromisso de ajudar e de fazer doações para a sociedade brasileira foi latente no Bradesco, não só agora, a Fundação Bradesco, já há mais de 60 anos, faz um trabalho lindo com 100 mil crianças carentes, com investimentos de quase 700 milhões por ano, que vem do lucro do Bradesco, que sobe para a Fundação Bradesco, que pode fazer esse trabalho social há mais de 50 anos com 100 mil crianças. E todo o trabalho de reconhecimento de uma universidade corporativa do Bradesco, da diversidade, da inclusão. Semana passada, eu faço questão de exaltar, semana passada, o Dow Jones soltou o seu índice e entre 250 bancos brasileiros, 250 bancos mundiais, o Bradesco ficou em 5º lugar, o melhor banco brasileiro, como banco de respeito à diversidade, respeito à inclusão, respeito ao socioambiental. E esse desenvolvimento sustentável, como eu comentei agora para vocês, inclui aqui o Dow Jones, mas inclui também o compromisso que nós três, Bradesco, Itaú e Santander, assumimos para buscarmos soluções e promovermos soluções de um desenvolvimento sustentável da Amazônia. Isso é um compromisso, não é falácia, é um compromisso dos 3 CEOs para que a gente consiga contribuir para o desenvolvimento do bioma amazônico, mas não só do amazônico, de todos os biomas brasileiros. Então, é uma responsabilidade nossa. Portanto, eu poderia quase que concluir aqui que as empresas que não forem social, ambiental e ecologicamente responsáveis, respeitarem a diversidade e forem inclusivas, essas empresas ficarão pelo caminho. Não porque elas vão falhar, não porque elas vão ter menos lucro, mas porque os clientes vão abandoná-las, porque as pessoas, a sociedade vai exigir cada vez mais empresas responsáveis, sérias, inclusivas e que respeitem a diversidade. Era isso que eu gostaria de falar com vocês e agora a gente fica à disposição para perguntas e estou à disposição sua e Márcio e Francisco. Muito obrigado pela oportunidade de estar com todos vocês. Nós que agradecemos, doutor Lazari. O senhor passou para um extenso campo, inclusive até da fidelização e captação de clientes, com todos os novos mecanismos. Mas eu queria explorar um pouco alguns elementos da parte de contexto e de cenário, para depois a gente evoluir para os outros blocos. A despeito do provisionamento, dos 250 milhões, a despeito da baixa inadimplência, nós temos um horizonte aí à frente um pouco indefinido. Evidentemente que a vacina ou o conjunto das vacinas estão começando a aparecer como coisas objetivas e claras. Evidentemente que tem todo um problema de logística e distribuição. Então, nós temos aí um tempo relativamente de alguns meses à frente. E aí a gente se vê diante da pergunta de uma segunda onda. Evidentemente que a primeira onda impactou a todos, auxílios de várias ordens e vários projetos e vários programas,
e aí conseguimos, de alguma forma, superar ou ultrapassar essas barreiras ainda com sequelas importantes. Quer dizer, o setor serviço ainda não se recuperou e 67% do PIB. O agronegócio, indústria e comércio tem outra dinâmica. Como é que o Bradesco está encarando essa possível segunda onda e o que ele aprendeu para poder neutralizar os impactos possíveis de uma segunda onda com um horizonte de tempo talvez pré-definido? Na primeira onda, a gente não sabia quando ia acabar. Na segunda onda, nós temos a vacina como talvez um horizonte de corte. Francisco, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: nós estamos correndo o risco de uma segunda onda. Hoje eu conversei com alguns amigos da área médica. De fato, os números subiram muito, isso está sendo constatado aí. E está subindo porque a gente relaxou um pouco. E se é que eu posso fazer um pedido, falta muito pouco, Francisco, muito pouco para a gente ter essa vacina. A gente tem várias vacinas que estão na fase 3, estão na fase final, para a gente ter. Então, eu diria que, sei lá, falta 4 meses. Vamos ter um pouquinho mais de paciência. A gente já aguentou 8 meses, então vamos aguentar mais 4 meses, mais um pouquinho de paciência só, se precavendo, usando máscara, ficando em casa quem for possível, porque falta muito pouco, sabe? Seria muito dolorido para nós a gente viver um crescimento exponencial de casos e de mais óbitos, faltando tão pouco para a gente ter a solução, ou pelo menos uma boa alternativa na frente. Então, talvez se eu pudesse fazer um apelo, é a gente ter um pouquinho mais de paciência, né? Eu sei que é difícil, não é fácil, todos nós estamos vivendo no limite, porque a gente não pode mais ver a família, ou encontrar a família, os amigos, do jeito que a gente gostava. Vamos passar o Natal aí talvez mais restrito, mas a gente precisa ter o pé no chão, porque a gente viu o que aconteceu e quantas mortes e óbitos a gente teve no mundo todo. Então, se pudesse falar como um primeiro apelo, a gente tem um pouquinho mais de paciência. Nós, lá do Bradesco, estamos com 94% do pessoal do escritório trabalhando em home office e está funcionando hiper bem. Somente o pessoal das agências que foi considerado serviço essencial, a gente está fazendo um rodízio. Cada equipe trabalha uma semana, na sexta-feira a equipe vai embora, sábado de manhã entra a equipe de limpeza, limpa tudo, faz asepsia, na segunda-feira entra uma nova equipe, trabalha uma semana e assim vai. Então a gente está em trabalho de revezamento. Então acho que a gente está procurando preservar e fazer esse trabalho, mas dá para a gente trabalhar em casa nesse período todo. Trabalhar em home office, quem puder trabalhar em home office. Então acho que a experiência foi difícil, a experiência foi dolorosa, mas a gente é capaz de fazer funcionar e funcionar bem as nossas companhias. Acho que os bancos fizeram a lição de casa de fazer provisões para enfrentar esse cenário, como eu disse para você, segundo trimestre de 2021, que a gente acha que vai bater na inadimplência mais pesada, por conta do desemprego, por conta das dificuldades que as pessoas e por conta do fim do auxílio emergencial também, que certamente no final do ano deve acabar, independente de qualquer coisa, porque a gente tem um limite fiscal que o país também não tem como continuar pagando isso. Então, eu acho que a gente fez os cálculos, nós fizemos os cálculos de perda esperada, considerando os 2 eventos bem efetivos e mais contundentes que a gente observou nos últimos 20 anos, que foi a crise de 2008 e a 2016. Fizemos provisões para além de um cenário mais crítico que esse. Então, pelo que a gente está vendo agora, nós não vamos atingir esse cenário mais crítico. Então, a gente está bem, os bancos brasileiros estão muito bem provisionados para enfrentar. Então, eu acho que é um pouco de paciência, o governo e o Brasil, né, fazer a parte dele com relação às reformas que precisam fazer, o respeito ao teto dos gastos, implementar a reforma tributária que a gente precisa fazer, a reforma administrativa que a gente vai fazer, para a gente poder fazer com que 2021 seja um ano da gente conseguir colher alguns frutos, algum ano de recuperação para a gente, sim, entrar numa rota de crescimento a partir de 2022, porque 2021 será um ano de recuperação, sem dúvida nenhuma. Bom,
Otávio, acho que eu posso chamar de Otávio, né? Lógico. Tá certo. Veja bem, eu sou um leigo no seu assunto, né? Essas questões de banco, etc. e tal, mas eu consegui entender perfeitamente a sua apresentação, então fiz até uma alusão, imaginei, né, aquela relação cliente-empresa que você apresentou, né? O centro era a empresa e o arredor era o cliente, e aí você fala, o centro vai ser o cliente, na verdade, isso me remeteu ao Renascimento, né? Isso. A transição do teocentrismo para o antropocentrismo, né? Pode-se fazer esse tipo de alusão, esse tipo de observação. Mas agora eu vou voltar aqui porque as pessoas pedem para eu me comportar, né? E eu me comportar realmente é um negócio terrível. Mas vamos lá. O Bradesco tem uma tradição de ser um grande banco popular, né? O Bradesco vai continuar com essa identidade e seguindo essa estratégia? Quer dizer, naquela mensagem que você apresentou, isso inclui esse desejo do banco continuar sendo um grande banco popular, né? Porque isso eu diria que diferenciou o Bradesco ao longo de todos esses anos, né? Então, eu queria saber, eu queria ver o que você tem a dizer sobre essa questão. Tá? Obrigado. Márcio, é muito interessante essa tua pergunta. O Banco Popular, ou seja, um banco voltado para as pessoas, isso faz parte do DNA do Bradesco. Isso está no nosso sangue, a gente não vai mudar. Mas isso não quer dizer que você não possa se sofisticar em algumas áreas para atender clientes mais sofisticados. Eu vou lembrar, e você sabe disso, o senhor Aguiar começou o banco há mais de 70 anos atrás, quando naquela época você tinha os bancos voltados para os quatrocentões aqui de São Paulo, para os grandes ricos. Quer dizer, as pessoas simples não podiam entrar dentro de um banco porque ele era voltado para pessoas ricas. Então, quer dizer, para chegar num gerente de um banco daquela época, tinha que passar por 3 secretários, um séquito de assessores para o cliente chegar no gerente. E o Sr. Aguiar, justamente, ele fez ao contrário, ele trouxe o gerente para a porta da agência. Então, nós eram conhecidos como Banco Brasileiro de Descontos, mas que todo mundo chamava de Banco Brasileiro de 10 contos, porque era o banco da população pobre. Então, o Bradesco cresceu com o desenvolvimento da fronteira agrícola do Brasil, interior de São Paulo, Paraná, e foi por ali que o Bradesco foi crescendo e se tornando o que se tornou hoje. Então, a gente não pode nunca renegar e perder essa essência de ser um banco popular e a gente continuar sendo, porque as 210 milhões de brasileiros que nós temos nesse país, 95% são pessoas de poucas posses. Mas isso não quer dizer que o Bradesco não possa ter segmentos, por isso que eu digo que o Bradesco é muito mais do que um banco, ele é uma corporação, por isso que eu coloquei aquelas diversas empresas lá. O Bradesco é uma grande corporação agora, né? E pela origem da palavra corporação, né? Que é do latim corpo em ação, então quer dizer, todos os membros desse corpo têm que funcionar de uma maneira harmônica para que a gente possa, de fato, trabalhar e atingir o objetivo maior, que é atender bem o nosso cliente. Então, por que nós, no ano passado, compramos um banco nos Estados Unidos? É um banco pequenininho? Mas nós temos grandes corporações brasileiras que querem fazer negócio nos Estados Unidos. Eu tenho grandes clientes private bank aqui que ele quer ter uma conta nos Estados Unidos porque ele tem um apartamento lá, ele tem um imóvel em Miami, ele tem um imóvel em Orlando, ou ele tem negócios lá, o filho dele está estudando lá. Então, nós precisamos ter um banco nos Estados Unidos para poder atender esse perfil de cliente. Então, o fato da nossa origem, da nossa natureza, do nosso DNA ser um banco popular, continuará sendo, eu lhe garanto. Nós tivemos 5 presidentes no banco, né? Eu sou o 5º deles numa organização de 77 anos. Então, aquilo que o seu Aguiar iniciou, o seu Brandão deu continuidade, o seu Trabuco alavancou, é a minha obrigação, enquanto um profissional formado, forjado lá dentro, que eu nasci office boy dentro do Bradesco
aos 14 anos de idade, estou lá até hoje, meu primeiro emprego, é continuar dando atenção para essa cultura do nosso banco, e é o que a gente transmite todo dia para os nossos 100 mil funcionários, dessa cultura de respeito às pessoas, de respeito ao ser humano, de respeito ao cliente, não importa se ele tenha 1.000 ou 1 milhão de reais. O que é importante é ele estar com o Bradesco. Isso é o que faz a gente ser o banco que é. Presidente, ficou claro na sua apresentação que o Bradesco já está com todos os canais e todos os segmentos novos, com alguma estrutura operando. Mas nós temos um fato, que essas fintechs elas estão se reproduzindo numa velocidade, nós já temos 838 registradas, né? E isso, evidentemente, gera um ambiente competitivo, se é que se pode chamar, já que esse mercado ainda não está com uma formalização clara e uma segmentação por segmento. Como é que o Bradesco encara, vamos dizer assim, essa diversidade de concorrentes, essa pulverização de fintechs? Francisco, esse assunto de fintechs, eu já há algum tempo eu venho falando isso, eu não tenho preocupação com fintech. Eu acho que a concorrência delas é sadia e muito mais do que a concorrência. Hoje, várias fintechs são parceiras do Bradesco numa diversidade de serviços que a gente presta dentro do banco. Nós somos investidores de 25 empresas de fintechs. E investidores não é que a gente comprou, não, porque a gente tem que ter... Essa pergunta é interessante, Francisco, porque a gente tem que ter... Primeiro, tem que ter sabedoria, segundo, tem que ter humildade, para saber que a gente não é bom em tudo, e a gente nunca vai ser. Uma corporação do tamanho do Bradesco nunca vai ser bom em tudo, aliás, nenhuma grande corporação é boa em tudo. Então, tem gente muito mais focada, muito mais específica. Então, quando a gente pega uma fintech que traz uma solução para a gente, e que a gente entende que ela faz todo sentido para a organização, eu ofereço para ele a gente comprar 10%, 20%, no máximo 20%, na empresa, para que ele possa ser um parceiro do Bradesco. E por que a gente compra 20%, Francisco? Porque eu preciso manter as cabeças, os talentos que estão dentro dessa fintech. Porque a razão de ser dela não é o computador que ela tem, o escritório que ela tem. A razão de ser dela é a mente brilhante que ela tem lá dentro. Então, se a gente comprar 20% só e eu dou capital para essa empresa continuar crescendo, a gente mantém o management, mantém as cabeças pensantes, mantém a inteligência, o talento dentro da empresa, e aí sim a gente consegue fazer uma parceria de sucesso, de ganha-ganha para as duas empresas. Porque se a gente comprar uma fintech, que é uma empresa pequenininha, a hora que a gente enfiar ela dentro do Bradesco, some, Francisco. Perdemos. E a gente errou várias vezes ao longo dos anos. Quantos bancos? Nós compramos 27 bancos ao longo da nossa história. Se eu não me engano, talvez um pouco mais. Teve tanta coisa boa que esses bancos tinham e simplesmente a gente tirou da tomada e botou dentro do Bradesco e perdemos as coisas boas que eles tinham. Então, eu acho que a gente tem que ter sabedoria, mas mais do que sabedoria, ter humildade de saber, de reconhecer que a gente não é bom em tudo e que a gente precisa trazer os melhores talentos para trabalhar com a gente. Então, obviamente que as fintechs estão atuando em nichos que a gente está perdendo. Você pegar a adquirência, por exemplo, uma Stone, uma PagSeguro, entrou forte nesse mercado e se destacaram e trouxeram uma diminuição de valor, uma perda para uma Cielo, que é uma grande empresa, que é uma empresa que tem 40% de market share, mas ela tem que fazer um turnaround, tem que se reinventar para poder ser vista pelo mercado como uma empresa de tecnologia, como elas são. Elas não são vistas como uma empresa do mercado financeiro, elas são vistas como uma empresa de tecnologia. Então, eu digo que fintech ela é muito mais parceira da gente. Vai incomodar em algum outro mercado? Lógico que vai, faz parte do jogo e concorrência assim mesmo. A minha preocupação são com as Big Techs. A minha preocupação é com Big Tech. Não é uma preocupação de concorrência, concorrência sadia, eu já disse. Tanto é que eu estou concorrendo com o Itaú, com o Santander, com o Caixa há décadas e não tem nenhum problema. A nossa preocupação é que não haja simetria regulatória, porque você sabe que o banco é um negócio muito regulado, porque eu estou tratando com dinheiro que não é do banco, o dinheiro é teu, é do Márcio, é do Esteves, é da Lia, é do cliente, o dinheiro não é do banco, o dinheiro é do cliente. Então, existe muita regulação para que a gente não tenha problema. E há quantos anos que você não ouve falar que o Banco Brasileiro quebrou, graças a Deus e graças
a toda a competência que o Banco Central e os bancos tiveram para serem empresas sólidas. Então, não pode haver assimetria regulatória para que não destrua aquilo que a gente construiu. Não existe economia sustentável, não existe economia sólida se você não tiver um sistema financeiro sólido. Isso está no mundo inteiro. Em 2008, quando os Estados Unidos entrou naquela crise, qual foi a primeira coisa que o governo americano fez? Salvar Citibank, Morgan, JP, porque sabe que um sistema financeiro, se ele estiver fragilizado, a economia vai se fragilizar. Então, é essa a preocupação que a gente tem que ter. Não tem problema nenhum com competição. O que a gente não pode permitir é a assimetria regulatória por parte de todos os reguladores do Brasil. Perfeito. A aliança estratégica é fundamental. Eu tenho uma pergunta aqui. O Faro está te mandando um abraço do relatório reservado e ele fez ele mandou a seguinte pergunta. Em ambiente de crises sistêmicas, conforme atravessamos em 2008, o sistema financeiro brasileiro atravessou os percalços em condições de blindagem rara. Não será justamente o fato da banca ser concentrada, compacta, o motivo dela suportar essas provações em condições competitivamente melhores? Essa pergunta é fantástica. Eu acabei de falar dos bancos americanos, né? Porque nos Estados Unidos tem 2.000 bancos, mas aqui branco, grande mesmo, tem 5 lá, e acaba 6 lá, e acabou. Né? E na Europa é a mesma coisa, aqui no Brasil é a mesma coisa. Veja, Faro, boa noite, obrigado pela pergunta, é um prazer saber de você. Chico e Márcio, toda indústria, todo segmento que exige investimento maciço de capital, ele é naturalmente concentrado, e bancos não são diferentes. Pensa um pouquinho, quantas empresas, operadores de telefonia celular nós temos no Brasil para você optar qual a tua operadora de telefonia? Quantas empresas de TV a cabo você tem para optar? Quantas postos de gasolina, marcas de postos de gasolina você pode optar para botar gasolina no teu carro? Quantas empresas de eletricidade você pode escolher para botar eletricidade na tua casa? Quantos supermercados você pode escolher para poder fazer suas compras? Quantas marcas de cerveja você pode escolher no Brasil? Quantas marcas de refrigerante você pode escolher aqui no Brasil para você tomar o teu refrigerante ou cerveja? Então, veja, toda a indústria de capital intensivo, ela é concentrada naturalmente, porque é muito dinheiro, é normal isso. Isso não é ruim. E eu disse um outro dia, não tem nada... eu posso dizer o seguinte, você já pensou se no Brasil tivesse 2.000 bancos, como é que a gente ia conseguir trabalhar nessa pandemia? Como é que o Banco Central ia conseguir distribuir as iniciativas de política monetária para poder irrigar a economia brasileira? Como é que ia chegar o auxílio emergencial para as pessoas que estavam sem, inclusive, dinheiro para comer? Quer dizer, a gente se juntou 5 bancos e botou o que tinha que fazer e vamos fazer. O Pedro da Caixa, me dá a relação das pessoas que eu vou ver quem tem conta aqui no Bradesco e vou acreditar pelo Bradesco porque ele não tem conta na Caixa. O Itaú fez a mesma coisa, o Santander a mesma coisa, o Banco do Brasil a mesma coisa. Então, o fato de haver concentração não quer dizer que não haja competição. A gente se sapeia no mercado, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa. Nós somos concorrentes, não somos adversários, nós somos concorrentes. E a concorrência, ela é feroz. Então, o fato de haver concentração, isso não depõe contra nenhum tipo de corporação. Isso faz parte de uma economia, de um mundo capitalista que, por sinal, eu acho que é um mundo que todo mundo quer viver. As pessoas querem ascender, querem poder ter direito de ir e vir, querem poder usar o seu livre-arbítrio para escolher a companhia, a empresa, a corporação que ela quer ser consumidora. Isso eu acho que é ótimo para a economia do mundo e para o planeta. Com certeza. Mas eu acho que a pergunta foi mais no sentido proativo, ou seja, a concentração bancária permite, pela escala de capital, etc., ela permite uma resistência maior do sistema financeiro e de crédito frente à turbulência, né? Então, eu acho que a pergunta foi mais no sentido do ato proativo, ou seja, a estruturação. Exatamente. Márcio, é contigo. Só um instantinho aqui, também estou atento à pergunta dos nossos... Mas essa é a pergunta número 5 aí.
Pois é, eu também acho. Então, é que eu vou fazer. Bom, olha só, Otávio, como é que o senhor acha, como é que o senhor está vendo, como é que você está vendo o desempenho da economia brasileira para os anos de 2021 e 2022? E eu espero que você tenha alguma coisa alentadora para dizer, né? Porque eu, particularmente, estou projetando um ano de 2021 muito difícil, ainda que eu ache que com as vacinas pode ser que as coisas as perspectivas deem uma boa melhorada, né? Então, como é que você está vendo aí 2021 e 2022, especialmente no contexto brasileiro? Marcelo, todos nós sabemos que não só no Brasil, mas o mundo todo vai enfrentar uma situação difícil, né? A gente está enfrentando e vai enfrentar 2021, ano de recuperação. Você viu que eu mostrei para vocês aí na apresentação o déficit fiscal de todas as geografias do mundo estão muito mais endividados, os países estão muito mais endividados, quer dizer, o mundo como um todo ficou mais pobre por conta de todo o auxílio que teve que ser colocado, dos dispêndios com saúde que tiveram que ser feitos, e sobretudo para um país como o Brasil, que tem um déficit fiscal grande, a gente sabe como é que a gente vai viver, né? Nós falamos de quase 100% do PIB. Agora, tem um lado que a gente precisa olhar, é o seguinte: o Brasil é um país muito resiliente, a gente provou isso ao longo de décadas. Vocês, junto comigo, atravessaram todos os planos econômicos imaginários que a gente pode viver nesses 42 anos que eu tenho de vida no mercado financeiro. Então, o Brasil é um país muito resiliente. Nós temos empreendedores extremamente capazes. E a gente sabe disso. Nós temos grandes corporações, quando a gente fala de proteína animal, quando a gente fala de petróleo, quando a gente fala de papel, e não só isso, mas de outras coisas no Brasil. Nós temos empresas importantes no Brasil, líderes mundiais nos seus segmentos. Nós temos uma economia que sabe se reciclar e se reinventar rapidamente. Nós temos um mercado consumidor de 200 e tantas milhões de pessoas, que isso é extremamente importante para que a economia possa se reaquecer. Então, se por um lado a gente tem problema com a inflação que está batendo, com o déficit fiscal que está batendo e que a gente vai ter que cuidar dele, com uma reforma previdenciária que a gente fez e que trará para nós economia de 800 bilhões, mas que é exatamente o mesmo que a gente gastou por conta dessa pandemia que a gente não imaginava gastar. Por outro lado, tem todos esses adjetivos que eu disse para você da economia brasileira, né? Quando a gente olha o campo, quer dizer, o ano que vem, na safra 2021, 2022, 2020, 2021, nós vamos bater recorde de novo, quer dizer, nós somos celeiro do mundo. Pode ter briga daqui, rincha de lá, mas o cara, na hora de comprar carne, na hora do cara comprar soja, de comprar proteína animal, vem para o Brasil porque nós somos o celeiro do mundo e você vê a capacidade do campo crescer. E não está crescendo desmatando mais, não. Lógico que a gente tem problemas que a gente precisa resolver com relação a isso, mas a gente está crescendo com o ambiente que a gente tem hoje de crescimento, muito mais por produtividade, com os estudos de empresas como Embrapa e outras tantas que nós temos no Brasil. Então, a gente tem vantagens competitivas importantes no Brasil. Então, eu diria para você, o ano de 2021 será um ano de recuperação. É lógico que a gente tem que fazer uma lição de casa, a gente tem que respeitar o teto de gasto, a gente tem que implementar a reforma tributária. Eu não diria nem uma reforma tributária, eu não gosto desse nome, porque reforma parece que você vai mudar tudo, né? O que o Brasil precisa, Márcio, é de uma simplificação tributária, só isso. Márcio, eu tenho 320 funcionários na minha área de contadoria só para cuidar de tributo. 320. Quanto custa isso? Porque cada município brasileiro, nós temos mais de 5 mil, é um jeito diferente. Então, nós temos 320, o Itaú tem mais um tanto, a Volkswagen tem outro tanto, a Klabin tem outro tanto, a Suzano tem outro tanto. Se essas pessoas pudessem estar voltadas para uma atividade mais produtiva que trouxesse rentabilidade para as companhias dela, quanto é que a gente melhoraria de vendas, melhoraria
de faturamento e que isso se reverteria em impostos para o governo. Porque esse emaranhado tributário que a gente tem no Brasil, você sabe melhor do que eu, é difícil você conviver com isso, é muito complexo. Então, a simplificar, não vai para uma reforma, faça só uma simplificação tributária agora, que é um primeiro passo importante para a gente reduzir custos que estão associados ao custo Brasil, que a gente não está botando na balança e que a gente tem que olhar. Então, acho que são iniciativas. A reforma administrativa que precisa ser feita. Vocês viram os jornais publicando o salário médio no Brasil, então a gente tem que implementar isso no país. Ele é necessário para o período que o país vai viver com quase 100% de déficit fiscal. Então, o ano de 2021 será um ano de recuperação, até porque você vai vir de terra arrasada, de uma queda de 3,5%, 4% do PIB, PIB negativo, portanto. Então, o ano que vem, a gente deve crescer 3%, 4% do PIB, porque a gente vai vir de um cenário muito ruim. A gente conseguindo implementar pelo menos parte dessas mudanças que a gente precisa fazer no nosso país, aí eu vejo um cenário de 2022 que já não é mais um cenário de recuperação como seria 2021, mas um cenário da gente, apesar de ser um ano político, etc., 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 eu acho que a gente vai entrar num período de recuperação da economia brasileira. Isso é o que a gente tem que trabalhar, não é eu diria para você, não é premonição ou não é uma expectativa, não é isso, é o que a gente tem que fazer. Todos os empresários brasileiros, todo o Brasil tem que fazer e trabalhar nesse sentido para que a gente possa se recuperar. Presidente, tem perguntas aqui de essas pessoas que estão assistindo. Uma é como o Bradesco enxerga as criptomoedas. E uma outra, que talvez possa ser um pouco conexa, na parte da liquidação de crédito internacional, de conhecimento de pagamentos de transporte, de vendas internacionais e de recepção, a parte documental, nós estamos ainda num cenário não primitivo, que tem agora alguns elementos como o próprio conhecimento do marketing digital. Mas esses dois cenários, esses dois campos, criptomoeda e transações internacionais, os assistentes gostariam de conhecer a sua opinião sobre esses dois assuntos. Chico, com relação à criptomoeda, veja, eu não posso dar crédito total e definitivo para um negócio que não está regulado. Então, o que nós temos com o Banco do Brasil é que tem que regular, para que haja respeito, para que as pessoas não percam seus recursos, sua poupança, seus investimentos, num negócio que ele está funcionando quase que num shadow hoje. Então, poucas pessoas se arriscam a isso. Então, eu acho que a moeda digital, eu acho que ela é um futuro, ela vai acontecer, só que ela precisa ser regulada. E não diria só no Brasil, porque não tem que ser uma atividade, ela tem que ser uma atividade que possa ser feita no mundo inteiro. Então, eu acho que os bancos centrais do mundo podem se juntar e estabelecer uma regra, estabelecer uma normativa para que a criptomoeda possa funcionar no mundo inteiro. Então, a partir do momento que existe regulação, então vai ter respeito, vai ter como ser normatizado, vai ter como ser olhado, vai ser investigado, conferido, para que as pessoas não percam por algo que você não sabe nem onde você está colocando. Então, eu não tenho nada contra, mas eu acho que ela tem que ser regulada. Eu sou a favor da moeda digital, mas acho que ela tem que ser obrigatoriamente regulada. Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto, com relação às transferências internacionais, e principalmente no câmbio, já está lá no Congresso um projeto para a gente poder evoluir a legislação de câmbio, a legislação de transferências internacionais no Brasil, porque ela é da década de 40, Chico. Então, ela precisa evoluir. Hoje, para uma empresa brasileira fazer uma venda internacional, fazer um adiantamento de contrato de câmbio, mesmo um adiantamento de contrato de exportação já efetivado, a burocracia ela é muito grande, ela precisa ser muito mais digital, tem muito papel envolvido hoje, é muito complexo. Então, eu acho que tem um bom caminho, que já está pronto, que está lá no Congresso para ser analisado e votado, onde você vai simplificar. Agora, eu não acredito, e eu vou deixar isso bem claro aqui, eu não acredito e não gostaria
de conversibilidade total da moeda. Por que eu estou dizendo isso para você? Quando você fala de uma economia europeia que tem euro, que é uma moeda conhecida e valorizada no mundo inteiro, você ter plena conversibilidade da moeda, tá bom. Nos Estados Unidos, você tem um dólar, que é a moeda forte, que regra os contratos, você pode ter conversibilidade. Agora, num país que tem uma moeda, que é o real, que você viu o que aconteceu nos últimos 12 meses, para quanto foi o dólar em relação ao real. Você ter plena conversibilidade da moeda é extremamente perigoso. Pega o caso da Argentina. Foi na época do Cavalo, se eu não me engano, Márcio, o ministro Cavalo, que não, vamos fazer a conversibilidade da moeda, se eu não me engano, foi o Cavalo. Vamos fazer a conversibilidade da moeda, vamos fazer isso devagarzinho, o brasileiro vai poder, ou no caso o argentino, vai poder ter uma conta em dólar. Aí o que aconteceu? Foi primeiro uma conta em dólar até $1.000, o cara podia converter pesos, acho que era peso. Teve o Austral, que entrou na época, lembra? Entrou o Austral, aí podia ter até 1.000 austrais lá em dólar. Aí o que aconteceu? Os contratos de locação na Argentina começaram a ser feitos em dólar, se permitiu isso. E o que a gente vê hoje? A economia totalmente convertida em dólar e você vê o caos instalado que está lá na Argentina. Então a gente precisa tomar muito cuidado porque nós temos que reconhecer que apesar da nossa dimensão continental, nós somos um país em desenvolvimento. Nós somos um país com problemas sérios de educação, nós somos um país sério de distribuição de renda, com problemas ambientais sérios ainda. Nós não temos estrutura, nós não estamos prontos para isso. Então, se a pergunta do nosso colega que está assistindo, se é com respeito à conversibilidade da moeda, conta em dólar, eu diria para você que nós não estamos preparados. Eu te garanto que nós não estamos preparados para isso. Portanto, longe da gente. Tem uma pergunta da Júlia Moura. O curto prazo de adaptação dado pelo Banco Central ao Open Banking é a razão dos bancos pedirem um adiamento? O que falta para os sistemas operarem? Por que a pressa do Banco Central? Julia, obrigado pela sua pergunta. Você tem toda a razão. Nós pedimos o adiamento para o Banco Central porque a gente não conseguiu fazer todos os testes. E nós pedimos para o Banco Central entender que a gente estava com todos os nossos times dos bancos voltados esse ano para a gente poder entregar PIX, entregar Open Bank. Só que nós fomos pegos por uma pandemia que ninguém esperava. Nós tivemos que fazer implantações dos nossos times de tecnologia, de fazer prorrogação de contrato pelo celular, porque a pessoa não podia ir para dentro de um banco para fazer, ela tinha que fazer de maneira digital, ou pelo internet banking, ou pelo celular. Então, nós tivemos uma infinidade de coisas que a gente teve que implementar rapidamente para poder atender as pessoas na pandemia, para que ela pudesse fazer de casa. Então, nós não tivemos condição, não tivemos tempo hábil para fazer isso dentro da velocidade que o Banco Central queria. Então, nós pedimos que fosse prorrogado e tem lá um pedido que eles estão analisando para prorrogar isso lá para janeiro ou fevereiro. Pessoalmente, eu gostaria que demorasse mais um ano, porque eu acho que a gente tem que fazer essas coisas com calma. A gente já implantou o Pix, ele já está funcionando. Agora, o Open Bank é uma mudança muito grande em toda a tecnologia. Você está falando de empresas se conectarem com bancos via APIs e poderem capturar a informação dos clientes do... Opa, vocês estão me ouvindo ou caiu? Estamos ouvindo. Desculpa. Estamos ouvindo. Desculpa, é que eu perdi, não estava vendo vocês. Bom, então, de N empresas que vão entrar aqui nos grandes bancos ou nas empresas e capturar a informação dos seus clientes. Então, primeiro, as empresas ou os novos entrantes não têm as mesmas responsabilidades que os grandes bancos têm para tratar esse negócio. Existe uma assimetria de regulação que ainda não deixa todo mundo confortável. Nós devemos lembrar que o Brasil é um dos maiores países em ataques cibernéticos que existem no mundo. E a criatividade social, né, as fraudes que a gente observa no Brasil são estarrecedoras.
Este ano, só para que você tenha uma ideia, o sistema financeiro vai perder mais de R$ 1 bilhão só com fraude com as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que ir mais pausadamente, como a Europa fez, a própria Inglaterra implantou uma primeira fase, trocando informações que não são tão relevantes assim das pessoas. Aí você testa o sistema, vê se ele não tem falha, se ele não é suscetível a ataque de hacker. Então, eu acho que a gente não precisa ter tanta pressa. O Open Bank ele vai acontecer, eu acho que é uma realidade que está aí, mas a gente não precisa fazer isso nesta velocidade. Então, se tiver que ser em fevereiro, a gente vai preparar a primeira fase para que ela funcione em fevereiro, mas eu, particularmente, preferiria muito mais que isso ficasse para outubro de 2021, porque a gente teria tempo para fazer as coisas com muita calma, porque todos os times de tecnologia, de todas as empresas, não é só dos bancos, não, de todas as empresas, foram muito judiados esse ano de 2020 por conta da pandemia. Então, a gente tem que ter uma calma muito grande, porque a engenharia social no Brasil também é algo que nos preocupa muito. Olha, recentemente, os 3 maiores bancos comerciais privados solicitaram uma audiência junto ao governo para tratar do assunto meio ambiente. Imagina-se que no encontro conversou-se sobre ações colaborativas. Se você poderia sinteticamente falar um pouco disso daí, não, dessa questão, porque nós sabemos, né, que o nosso país, no meu modo de ver, corretamente, ele está sob crítica internacional em relação a esse problema, né? Então, isso é um esforço para que nós comecemos a agir de maneira mais interessante, e seria, portanto, a intenção dos 3 grandes bancos? Sim, Márcio, ótima pergunta. O que aconteceu? Quando começou toda essa pandemia, principalmente lá, dia 16 de março, para mim é emblemático, eu, Cândido e o Sérgio, a gente conversou bastante sobre as ações que a gente tinha que fazer para enfrentar essa pandemia, e sem protagonismo nenhum, a gente queria fazer coisas, não é eu vou fazer assim, você faz assim, não, a gente procurou fazer para poder, de fato, ajudar a sociedade brasileira. Tanto é que eu lembro que no dia a gente ligou para o Ministério da Saúde e disse para eles o que vocês precisam, quer dizer, é dinheiro, a gente vai fazer doação. Aí o Ministério da Saúde disse o seguinte, Otávio, a gente não precisa de dinheiro, eu preciso do apoio de vocês, pelo conhecimento que vocês têm no mundo inteiro, o conhecimento com as empresas, o network que vocês têm no mundo inteiro com os outros países, para vocês nos ajudarem a trazer testes, a trazer respiradores, a trazer tomógrafos, para a gente poder aparelhar os hospitais aqui e atender a população brasileira. Então, o dinheiro para nós não serve. Eu preciso que você me ajude a trazer isso. E aí, cada um correu para um lado, e a gente falou com várias empresas que são clientes nossos no mundo inteiro, e a gente conseguiu trazer respirador, conseguiu trazer teste, conseguiu trazer tomógrafos, e isso está doado já para hospitais pequenos espalhados no Brasil inteiro para poder ajudar. E isso foi uma doação que a gente fez de livre e espontânea vontade, a gente nem fala nisso, mas foi doação que a gente fez. Bom, esse espírito acabou levando a gente a refletir um pouco sobre os outros desafios do país. E a Amazônia é um deles. O bioma amazônico, eu diria, não só o bioma amazônico, acho que os outros biomas, né, o bioma da Caatinga, o bioma de Cerrado, o bioma Mata Atlântica, nós temos vários biomas que a gente precisa melhorar, que a gente precisa trabalhar. E enquanto bancos, a gente entendeu que, poxa, nós somos os CEOs de 3 bancos que estão entre os 30 maiores bancos do mundo. Então, acho que a gente atende empresas que estão operando nesse bioma. Então, nós levamos para o general Mourão, nosso vice-presidente, para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e para o ministro do Meio Ambiente, 10 iniciativas, 10, que nós colocamos quase que um manifesto, que ali você inclui a rastreabilidade da carne no Brasil, para ver se o boi está saindo de pasto que não foi degradado, e já falamos com os 3 maiores frigoríficos, a indústria frigorífica no Brasil, sobre esse assunto, para que a gente implante a rastreabilidade. A regularização fundiária, você vai lembrar, Márcio, bem,
Nós temos uma dívida histórica, mais do que isso, nós temos uma dívida social com a população brasileira. Nos anos 70, o governo brasileiro incentivou as pessoas a irem para o Pará, para o Acre, para o Amazonas, para plantar, para desenvolver agricultura, desenvolver pecuária lá, na promessa que ia entregar um título de propriedade para essas pessoas lá, da terra para ela plantar. Isso foi em 1970. Nós estamos em 2020, faz 50 anos, essas pessoas não têm o título de propriedade. E, portanto, não pode ir num banco para pedir o financiamento de custeio de uma lavoura, de uma safra, ou para plantar boi, ou para comprar gado. Então, toda a regularização fundiária, a gente já está trabalhando nisso, a ministra Tereza Cristina está trabalhando nisso, e nós vamos ajudar, nós vamos colaborar com esse processo, inclusive com regras em cada um dos nossos bancos, estabelecendo quem é que a gente vai financiar, que não pode ser alguém que agrida, que não respeite a preservação ou que tenha problema de desmatamento ilegal na sua propriedade. Então, a gente tem que fazer o resgate histórico e social de dar o título de propriedade para essas pessoas. Então, são 10 iniciativas. Fomentar a bioeconomia. O Márcio, Francisco, a gente produz açaí, exporta isso in natura para outras geografias internacionais. Os caras processam o açaí, exportam para o Brasil o açaí pronto e os nossos filhos comem aqui embalagens escritas em alemão, em francês, em chinês, em inglês, e o açaí só tem aqui no Brasil. Por que eu não processo isso aqui no Brasil? Nós estamos com um projeto lindo lá, que é uma barca que ela captura o açaí dos diversos pequenos agricultores de açaí que retiram da mata sem agredir o meio ambiente. Ela transporta isso pelo Rio Solimões e pode entregar isso para ser processado numa indústria brasileira que vai beneficiar o açaí, vai produzir, agregar valor e vai exportar para o cara consumir lá fora e para vender para o nosso pessoal aqui no Brasil, mas a gente tendo valor agregado no produto. Então tem tanta coisa, sem falar, Márcio, por exemplo, isso são algumas das iniciativas, mas eu não tenho mais dúvida nenhuma que no passado, solo fértil, árvore, etc., que não era algo que estava linkado à cadeia financeira, cada vez mais vai estar linkada à cadeia financeira agora. A floresta amazônica, lógico que ela é uma floresta já madura, uma floresta já pronta, e, portanto, ela tira muito menos gás carbônico da atmosfera do que uma floresta que está em crescimento, que está em desenvolvimento. Mas o carbono já está no tronco, 60% do tronco de uma árvore já é carbono. Se você pensar quanto vale um certificado de carbono no mercado internacional, no mercado europeu, por exemplo, nós estamos falando de mais de 3 trilhões de reais de mercado de carbono que nós, Brasil, temos só na floresta amazônica. Então, nós temos que monetizar isso para quê? Porque o que não pode é a árvore cair, porque se a árvore cair e decompor, aí o carbono vai ser liberado de novo para a atmosfera. Então, veja quanta riqueza nós temos lá. Peixe, pirarucu, criação de pirarucu, um dos peixes mais nobres. A gente come peixe pensando, pô, nós temos coisa muito nobre. Então, tem muita coisa para fazer. Então, o compromisso que nós levamos dos 3 bancos é da gente tomar a iniciativa dentro das nossas organizações de financiamento, de preservação, de regras de governança, para que a gente possa colaborar com o desenvolvimento sustentável sem que a floresta seja mais agredida, ou seja, diminuir a derrubada de mata nativa como a gente tem no bioma amazônico hoje, por exemplo. Presidente, já estamos aí fechando 1h30. O senhor gostaria de dar umas palavras finais, assim, em termos de... Francisco, olha, eu só tenho a agradecer poder ter esse bate-papo com você, com o Márcio. É sempre muito agradável rever vocês e ainda mais falar para um público tão seleto, de PUC-Rio, um templo do pensamento brasileiro, de todos vocês que têm um respeito nacional e internacionalmente. Então, para a gente é uma honra e um privilégio poder falar, né? Eu sou uma pessoa, não sou otimista, não é que eu seja exageradamente otimista, não sou isso, mas eu sempre procuro ver as coisas boas que a gente pode fazer no nosso país. É lógico que a gente está atravessando uma fase muito difícil. Esse problema de pandemia foi assim, para a gente foi um tapa na cara. Eu digo sempre, Márcio e Francisco,
que a gente está tomando um tapa na cara da mãe natureza, porque a gente estava com um consumo de recursos naturais de uma forma muito exacerbada. Eu acho que a gente pôde observar nos últimos 7 meses aí que a gente precisa de bem menos para viver bem. A gente pode consumir bem menos e viver muito bem com isso. Então, acho que a mãe natureza deu um tapa na nossa cara e falou: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês, uma vez se vocês se emendam. E, na verdade, o planeta não precisa da gente, né, Márcio, Francisco? Se nós sairmos desse planeta aqui, o planeta vai viver muito melhor. O problema somos nós, né, que agredimos o meio ambiente, a água. Então, eu tive a felicidade de, nos últimos 4 anos, participar de Davos, e eu vejo muita gente falando, líderes mundiais falando de preservação, de água, de oceano, de aquecimento global. Mas, de verdade, vocês vão me desculpar, a gente está falando muito, fazendo muito pouco. Então, acho que a nossa geração precisa deixar um legado diferente para essa geração que está vindo aí. Então, a gente tem uma obrigação, enquanto líderes de grandes corporações, de fazer algo diferente, até porque nós é que somos intrusos aqui nesse planeta. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade, e bom que todo mundo veio, foram fundos de investimento, investidores internacionais, o mundo, a sigla ESG cada vez mais sendo falada, comentada, a inclusão, a respeito à inclusão, a respeito à diversidade, a respeito às pessoas menos favorecidas, né, as pessoas mais vulneráveis. Então, acho que toda essa agenda aí começa a dar um chacoalhão na gente para que a gente pense nisso de uma forma... É lógico que as nossas empresas, que as nossas companhias têm que dar lucro. Lucro é a razão de ser de qualquer empresa. Se a empresa não der lucro, em poucos anos ela vai falir, vai quebrar e vai desempregar um monte de gente. Então, as empresas têm que dar lucro, mas ela pode dar lucro de uma maneira sustentável. Sustentável para o país, sustentável para o planeta. Então, a gente tem que buscar essas formas de... Não é o lucro a todo preço, mas é o lucro num pensamento de longo prazo. Nós temos que enxergar as nossas companhias, as nossas corporações no longo prazo. Como é que a gente pode fazer disso de maneira mais inclusiva, mais diversa e respeitando, como eu disse, o social e o ambiental. Então, acho que seriam minhas palavras finais, que seja esse um compromisso das empresas brasileiras, um compromisso da sociedade brasileira e certamente um compromisso também do governo brasileiro, porque o governo, as empresas e a sociedade civil são os elos dessa corrente que tem que ser inquebrável para que esse país possa crescer e a gente pare sempre de falar que o Brasil é o país do futuro, mas que, de fato, a gente seja um país de futuro. É isso que a gente busca. Muito obrigado a todos vocês e foi uma honra e um privilégio estar aqui. Rosário, nós que agradecemos e comunicamos que a gravação desse evento estará disponibilizado nas redes sociais da revista Insight Inteligência e no nosso canal de YouTube. No próximo dia 9 de dezembro, nós vamos ter um outro evento, o Big Brother Digital e o Cybercrime. Eu quero agradecer muito, eu fiquei bastante impressionado com a maneira pela qual você abrangeu todos os aspectos desse ambiente concorrencial e do projeto que o Bradesco tem. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado pela franqueza. Muito obrigado, é um prazer. Tchau, Márcio, obrigado. Tchau, Chico, obrigado. Viu? Tchau, Lia, muito obrigado. Boa noite. Obrigado e boa noite.